Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo aqui na igreja, Deus está nos dando uma direção nesse período de ministrarmos realmente para as famílias. Eu não sei por que Deus está alinhando isso aqui, Deus está queimando isso no nosso coração, nos dando essa direção. É um tempo em que o Senhor, aqui conosco, nessa igreja, está forjando uma identidade, em que esse tempo nós vamos ministrar sobre famílias. É um tempo em que Deus vai sarar famílias, vai sarar homens, vai sarar mulheres, em nome de Jesus. Não que nós não vamos cuidar daqueles que estão na rua, dos dependentes químicos, não. Deus, por um bom tempo, deu essa direção para nós. Nós vamos também cuidar, mas Deus está queimando no nosso coração sobre cuidar das famílias, ministrar sobre famílias, sobre casamento, sobre lar, sobre filhos, sobre realmente casas edificadas, famílias edificadas, o corpo realmente edificado. Então o Senhor está nos dando essa direção, e em nome de Jesus Deus tem um propósito sobre isso, amém? E o Senhor me deu uma palavra essa tarde, eu orando ao Senhor, eu meditando na palavra. Uma das coisas que o Senhor disse ao meu coração foi: não tem como eu tratar com a casa, com aqueles que você ama, se eu não tratar com você primeiro. Eu falei: Senhor, mas o que é isso? Não tem como eu dar vitória para filhos se eu não dar vitória primeiro para os pais. Não tem como eu sarar os filhos se eu não sarar os pais. Eu preciso, amados, Deus não vai fazer naquele que nós amamos se Deus não fizer primeiro em nós. Essa é a questão. Deus não vai fazer nos outros, naquele que amamos, naquele que queremos o bem, naquele que queremos perto, se primeiro Deus não fazer em nós. Então a questão é conosco. É conosco. Nós precisamos primeiro ser sarados, edificados, nos tornar vitoriosos, para que realmente Deus faça na nossa casa, para que realmente transmitimos vitória, nos tornamos um canal de bênção, ministramos bênção, ministramos sobre nossa família, e realmente ganhamos nossa casa e ganhamos as pessoas que estão à nossa volta. Primeiro nós temos que absorver aquilo que Deus está trazendo. Primeiro vai ser feito em nós. Diga assim: vai ser feito em mim. Diga: vai ser feito em mim. Diga de novo: vai ser feito em mim. Se não for feito em você, amados, não vai ser feito na tua família, nos teus filhos, nas pessoas que você quer o bem. Primeiro é nós. Primeiro nós temos que resolver os nossos problemas, resolver as nossas coisas pessoais, situações dentro de nós. Primeiro nós que temos que receber a palavra, nós que temos que nos tornar a terra fértil, para que depois podemos ser canal de bênção e gerar frutos na nossa casa, na nossa família, em todo lugar que nós fomos. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Josué, capítulo 2, no versículo 8, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia aí, Josué, capítulo 2, no versículo 8. Todos acharam? Nós vamos ler do 8 até o 13. Amém? Amém? Amém. Assim diz o texto, Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo, como o leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og e os reis dos amorreus e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês.
E Deus deu a vocês, o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra, o Deus de vocês. Então agora jurem em nome do Senhor e prometem que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que deem um sinal, que não deixem dúvida. Salvem o meu pai, salvem a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que os matem. Qual foi o pedido de Raabe? Que salvasse o quê? A família. Amados, para que a gente possa entender essa história, nós vamos primeiro entender o lugar aonde Raabe morava. Raabe morava em cima dos muros de Jericó, que significa, Jericó, ele tem duas traduções: os muros cheirosos ou lugar de lua, a lua. Dois significados. Por que tem esse significado? Porque Jericó era referência. Quando eles iam invadir, qual foi o lugar que atraiu os olhos do povo? Aonde que foi que Josué mandou os espiões espiar? O lugar de referência. E os muros, eles falam que eram os muros cheirosos. Por que a Bíblia diz, tem essa tradução Jericó? O muro de Jericó não era apenas uma muretinha assim, mas eram muros largos. E eles criaram uma estrutura. E eles blindaram toda a cidade com grandes muros, fortalezas de muros. E esses muros geravam confortos para eles. E esses muros geravam segurança para eles. E esse muro protegia eles, então eles podiam viver as regras deles, as leis deles, da forma que eles podiam viver, porque eles eram um mundo fechado, era uma cidade, um governo fechado na sua estrutura, ninguém saía e ninguém entrava. Aí quando eu começo a olhar para isso, lugar de cheiro, porque o cheiro, se entra uma pessoa aqui cheirosa, ela te chama a atenção. O cheiro faz você parar, principalmente quando você tem fome. Às vezes nós estamos com fome aqui, a gente sai naquela porta ali, tem um cheiro de cupim ali, que às vezes fala, aquilo é do inimigo. Você vê que você para falar, nossa, que fome. O cheiro atrai. O cheiro te faz ser conduzido. Por isso que a tradução de Jericó era como os muros cheirosos, também como lugar, como lua, lugar de referência. E ali eu começo a imaginar, e eu quero que você comece a trazer isso para a tua vida. Muralhas foram feitas para que eles pudessem viver uma vida ali dentro de umas regras dele, dentro de um projeto de vida deles. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque também nós construímos muralhas ao redor de nossa vida pessoal. E aí nós construímos coisas, verdades dentro de nós mesmos, que nós acreditamos. Construímos coisas dentro de nós. E ali coisas ocultas e secretas, que nós às vezes nunca permitimos que saiam ou que entrem, às vezes até sujeira, pecado, mentira, dentro de uma muralha que nós construímos. Criamos uma muralha de Jericó nossa, pessoal, e ali nós prestamos cultos, porque eles prestavam cultos a deuses lunáticos. Isso num estudo que eu estava fazendo a respeito dos muros de Jericó. Eles prestavam cultos a outros deuses, eles levantavam os altares, era um tempo de sol ou de chuva, eles prestavam cultos a deuses do sol, da chuva, o deus da lua. Eles faziam um regaço, dentro de uma verdade pessoal deles. Ninguém podia interferir, porque tinha as muralhas, ali era a vida deles, a história deles. E nós fazemos isso também com a nossa vida. Construímos uma muralha ao nosso redor e acreditamos naquilo que construímos. É a minha verdade, eu não abro mão. É o meu projeto, eu não abro mão.
é a minha escolha, é a minha decisão, o meu modo de vida, é isso e aquilo, as minhas sujeiras, as minhas mentiras, está tudo dentro dessa muralha. Está tudo dentro dessa muralha aqui, ó. Dentro dessa muralha, em cima desse muro tinha prostituição, não tinha regra, era do jeito que eles poderiam conduzir a vida deles ali, uma anarquia, sem regra, sem decência, com mentira, com prostituição, com sexo, com tudo aquilo que eles... E ali eles ocultavam dentro do quadrado deles, dentro daqueles muros, dentro daquelas muralhas de Jericó. Então quando Deus ia tomar a terra, uma das coisas que Deus criou como projeto, era destruir as muralhas de Jericó, para que Deus pudesse estabelecer um novo governo, e realmente, literalmente, Deus estabeleceu o reino dele através do povo de Israel. Então quando eu olho para nós através dessa palavra, eu vejo a necessidade que as muralhas de Jericó que nós construímos seja derrubada, para que realmente o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Nós precisamos que os nossos altares sejam quebrados, que os muros sejam destruídos, para que realmente tudo aquilo que era oculto, tudo aquilo que era escondido, tudo aquilo que era proibido, que eu escondi dentro dessas muralhas, sejam destruídos esses muros. Amados, só tem acusação. Você sabe por que a palavra de Deus diz que o inimigo ele é acusador? Porque nós não confessamos nosso pecado diante de Deus. Então ele está nos acusando, mas quando nós chegamos diante do Pai, dizemos assim: Senhor, está aqui as minhas sujeiras, está aqui as minhas mazelas. Quando eu chego com transparência diante de Deus, eu quebro o acusador, porque não precisa mais dele, eu mesmo me confesso diante do Senhor e diz: Pai, limpa, me purifica, eu estou diante de Ti. Sabe o que é quebrar a perna do acusador no meio? É quando eu me confesso diante dele, do Pai. Eu tiro o acusador da história. Mas quando eu estou com as muralhas construídas, e escondendo a minha vida secreta, ocultando os meus erros, sabe, essas muralhas, isso é morte para a minha vida, porque o que Deus, ou eu sou amigo de Deus e inimigo do mundo, ou eu sou amigo do mundo e inimigo de Deus, ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Eu tenho que resolver, ou essas muralhas sejam destruídas, e uma transparência, e o reino de Deus seja estabelecido, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é estabelecido à força. Ou eu me rendo para o Senhor, ou eu morro com o capeta. De duas uma. Eu preciso tomar uma decisão. Então quando eu olho para isso, eu entendo que a necessidade das muralhas serem destruídas naquele tempo é a mesma necessidade que as muralhas que eu construí na minha vida sejam destruídas, para que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida, na minha casa, na minha finança, nos meus sonhos, nos meus projetos. Mas para isso eu tenho que permitir que as muralhas sejam destruídas. Tem que ter transparência. Então nós entendemos que há uma necessidade das muralhas serem destruídas. Agora eu quero que você entenda quem é Raabe. Raabe era uma prostituta que se prostituía com os guardas dos muros. Ela morava em cima do muro, ela se vendia, ela se prostituía, ela se corrompia porque tinha alguma coisa errada? Não. Porque ele estava dentro de uma situação totalmente perdida, dentro de uma verdade de Jericó. E quando você está envolvido na sua verdade, aquilo que você faz de errado, você acha que você está fazendo certo. Você está fazendo errado, mas você se convence que você está certo daquilo que você está fazendo. Não, eu estou certo nisso aqui, porque isso aqui é a melhor decisão. Por quê? Porque as muralhas, ele te oculta, e você se conforma que você está certo do teu erro. E o inimigo ele diz: não, você está certo sim. Ele fala: não, continua aí, essa é a tua vida, fica tranquilinho aí. As muralhas te protegem. Só que mais cedo ou mais tarde o reino de Deus tem que ser estabelecido. Tem que ser, ele vai ser estabelecido, não tem jeito. O reino de Deus, nunca vi o mal perder para o bem. Eu nunca vi o Senhor perder uma batalha. Só que a Bíblia diz, aqui no versículo 10, ela diz assim, ó, coloca para mim no versículo 10, por favor.
no versículo 10 do capítulo 2, está escrito assim, ó. Vai colocar ali, ó. Em nome de Jesus. Olha lá, ó. Gente, me ajuda aqui, ó. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e fizeste os 2 reis dos amorreus, e o Sion e a Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste. Isso aqui é Bíblia. Preste atenção que a palavra, ela diz assim, ó, soubemos. Não foi ela sozinha que ficou sabendo. Todo o povo que morava dentro de Jericó ficou sabendo, através do quê? Da palavra. Porque essa mesma palavra que nós lemos aqui, chegou até Raabe, chegou a ela naquele tempo, e está chegando a nós aqui, que Deus, que aonde Ele passa com o seu povo, ou você se rende a Ele, ou Ele destrói, porque Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo dele. E se você é amigo, você se rende a ele. Se você é inimigo, você está inimigo. E aonde Deus vai passar, aquele que se rende, ele vai abraçar, vai trazer como filho, mas aquele que não quer, se tornou inimigo dele. Então ela ficou sabendo assim, porque temos ouvido, temos, todos nós, todo o povo de Jericó. Só que a diferença é que ela deu ouvido para a palavra. A palavra, amados, está chegando. A palavra é libertadora. A palavra é luz para os nossos pés. É a palavra que libertou Raabe. A palavra gerou fé dentro dela. A palavra chegou porque sabemos o que Deus... E ela continua dizendo, muda para baixo agora, para o versículo seguinte. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém é mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela sabia que o Deus do povo de Israel era Deus. Agora é uma decisão: ou eu quebro as muralhas e me entrego para esse Deus, deixo as minhas verdades de lado, deixo os meus altares, deixo a minha vida de pecado, deixo a minha situação e me rendo a esse Deus com transparência, por inteiro, porque Deus não quer você pela metade, Deus quer você por inteiro. Ou eu me rendo totalmente a Ele, porque a palavra não chegou só até Raabe, chegou para o povo de Jericó inteiro. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Qual é a diferença que te faz deixar de ser chamado e se tornar um escolhido? É quando você ouve a palavra de Deus, sabendo que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e que Ele é poderoso. Quando você ouve essa palavra e diz assim, eu me rendo a esse Deus, eu me entrego a esse Deus, aí você deixa de ser apenas um chamado. O chamado foi para todo o povo de Jericó. Se todo o povo tivesse se rendido ao Senhor, tivesse tomado uma decisão como Raabe tomou, Deus tinha misericórdia e tinha salvado a todos, como Ele salvou Nínive. Como Deus está nos salvando, nos chamando para nos salvar, como a salvação está liberada, nós só precisamos entrar pela porta. Então a salvação, o chamado era para todos, mas uma só deu ouvido. E aí o tratamento começou nela. Se não começasse nela, ela não tinha salvado toda a casa dela. Amado, se você não estiver disposto a quebrar hoje as muralhas da tua vida, jogar tudo para o chão e falar assim, Senhor, eu me rendo a Ti, porque eu reconheço o Senhor como Deus da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é Deus e é Deus acima de tudo. É Deus nos céus, é Deus na terra, é nome sobre todos os nomes. Então eu me rendo a Ti, porque eu sei que não tem como salvar minha casa, salvar meus irmãos, salvar meu pai, salvar minha mãe, salvar minha família, se eu não me render primeiro a Ti. E se eu não me prestar a trabalhar para Ti, e se eu não prestar serviço para o reino, se eu não me entregar a Ti. A fé, amados, vem pelo ouvir, e ela ouviu a palavra, exerceu uma fé e ela se entregou. Tem um texto na Bíblia que fala muito sobre o casamento, que a gente sempre ministra nos casamentos e sempre fala esse texto, né? Que o marido deixará o seu pai e sua mãe, né? Unirá
a sua mulher e se tornará uma carne só. Certo ou não? Então você entende que primeiro ele deixa. Você vê que são fases, né? Primeiro ele deixa. Qual que é o segundo? Fala, gente, me ajuda. Qual que é o segundo? Como? Vai unir a tua esposa e vai se tornar um só. Primeiro eu deixo a minha vida passada, aí eu vou me unir a Deus. Aí vai chegar um tempo que eu e ele somos só um, porque são fases na minha vida. Raabe, ela tinha que deixar os muros, tinha que deixar a vida dela, ela tinha que se unir ao povo de Deus, para que ela se tornasse um deles. Amados, são fases que eu tenho que viver, e se eu não viver essas fases da minha vida, eu não vivo as promessas que Deus tem de salvação na minha casa. Primeiro sou eu que tenho que fazer, primeiro eu deixo. Não adianta você vir aqui e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor salve meus filhos, que o Senhor resgate o meu casamento, que o Senhor transforme a minha casa, oh Deus, e aleluia, e eu quero que o Senhor faça isso, e tal, aí Deus vai olhar para você e falar assim: você já deixou as muralhas de Jericó, já destruiu elas? Não, Senhor, é porque tem algumas coisas que eu preciso deixar lá, porque só eu sei que aquilo está lá, então eu tenho que cuidar daquilo que está lá, porque eu não posso, sabe, aquilo é uma coisa secreta. Aí você não consegue deixar as muralhas. Você sabe por quê? Porque as muralhas têm algumas coisas que Jericó tem algumas coisas secretas tuas, que está lá guardadinha. Então você não deixa as muralhas. Você quer que Deus faça uma transformação, que Deus salva a tua casa, que Deus levanta os teus filhos, que Deus faça tudo, mas você não consegue largar Jericó. Você não consegue largar as muralhas, você não consegue largar os muros. Aí você não consegue se unir. Você não consegue se unir a Deus. Você não consegue se unir ao corpo da igreja. Por isso que a igreja diz: é um corpo. É um corpo. Eu não consigo me unir a esse corpo, para que eu possa viver realmente, para que eu possa ser só um com o Pai, me tornar um só, uma só carne, para que realmente, aí a gente volta naquilo que a gente fala todos os domingos aqui, para mim ocupar um lugar de filho, de herdeiro, ser um só no Senhor, para que eu possa viver aquela promessa que o Senhor diz na palavra de Deus: eu vou pedir, vou receber, eu vou bater, vai se abrir, e Deus vai ouvir dos céus. Quando o Anderson leu aqui hoje, aquele que se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei a sua voz, e o abençoarei. O que Deus está falando? Se você deixar a tua vida de pecado, se unir a mim, nós vamos tornar um só, e eu vou ouvir a tua voz e vou responder a tua oração. É isso que Deus está falando. Eu preciso deixar as muralhas, é uma decisão importante, porque olha, ela disse assim: salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, as famílias deles, não deixem que os matem. Amados, presta atenção, faz uma conta comigo aqui. Quantas orações você acha que Deus ouve dessa aí por dia? Vamos fazer uma. Quem aqui assistiu aquele filme, que o cara é Deus por um dia lá? Já assistiram aqui já ou não? Faz de conta que você é Deus. Quantas orações que você acha que você vai ouvir dessa por dia? Senhor, salve meu pai. Senhor, salve minha mãe. Salve meus irmãos. Quantas você acha que Deus ouve dessa por dia? Agora, o que vai fazer a diferença Deus acatar essa oração? Aí, olha que os espios, homens de Deus, responderam. E os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprimos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém, está falando de uma aliança, que nós estivemos aqui, porque os espias estavam dentro da casa dela, ela estava cooperando com o reino dos céus, o reino de Deus estava sendo estabelecido à força,
E ela estava sendo cooperadora. Ele falou assim: se você firmar uma aliança conosco aqui hoje, se hoje é noite de decisão na tua vida, mulher. Raabe, hoje é noite de decisão na tua história. Se hoje você firmar uma aliança conosco aqui, se hoje você destruir os muros pessoais seu, se hoje você destruir o Jericó pessoal seu, é a nossa palavra, é uma palavra de Deus. Diante de Deus nós morremos se não cumprir contigo. Se você firmar, hoje é noite de decisão sua. O que vai fazer, meu amigo, minha amiga, você sair daqui com a vitória na mão, é a decisão de quebrar os muros, de destruir os muros hoje. Se você vier para um culto e falar assim: hoje eu vou jogar os muros, hoje daqui para frente eu vou ter uma vida de transparência, eu vou deixar Jericó para trás, as minhas mentiras, os meus pecados ocultos, a minha vida secreta, hoje eles vão ser destruídos, eles vão para o chão. Hoje eu faço uma aliança com o Senhor. Eu coloco meu ministério, a minha vida, minha família em xeque, se a vida de vocês não muda, se o pedido de oração de vocês não vão ser acatados. E eles dizem: primeiro é uma aliança. Se você firmar uma aliança conosco aqui, primeiro você deixa a tua estrutura, deixa para trás e se une a nós, e aí você vai se tornar um só conosco. Você vai fazer parte da igreja do Senhor, você vai fazer parte do povo de Israel. Mas aí ela poderia dizer para aqueles homens: olha, eu era uma prostituta, eu era uma mulher que me vendia, eu estou cheio de erros, eu estou cheio de pecados. Eu estava dizendo hoje, nós recebemos um casal de manhã em casa, para a gente poder ministrar para eles, eu e minha esposa, né? E eu estava dizendo isso para eles: como é que você explica a Deus? Deus estava usando, Ele não importa, amados, eu quero que você entenda o seguinte: Deus, Ele não está preocupado de onde você veio, qual é o teu passado, mas Ele está preocupado para onde você vai. Você pode ter sido um ladrão, um mentiroso, um bandido, um estrupador, uma prostituta, mas se hoje você tiver decidido a fazer uma aliança com o Senhor, hoje você vai se cooperar com o reino dos céus. Ele não está preocupado com quem Ele vai usar, mas aquele que se posicionar diante dele, esse vai ser um instrumento na mão dele, tanto para o reino dos céus, como para salvar a tua casa. Porque nós podemos querer, dentro de uma liturgia religiosa, nós podemos querer dizer assim: como é que uma prostituta cooperou para o reino? A gente olhando, imagina a gente religioso hoje, olhando para Raabe e fala assim: como é que Deus usa uma prostituta para estabelecer o reino dele? Por que Deus não usou um grande profeta? Não, Ele usou uma prostituta. Uma prostituta foi instrumento na mão de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aonde tem alguém arrependido, tem um instrumento sendo levantado nas mãos do Senhor. Não importa o teu passado, importa a sua decisão hoje. A tua decisão vai mudar o seu destino. Você vai ser canal de bênção, tanto para o reino dos céus, como aqui na terra. Você vai ser instrumento nas mãos de Deus, tanto para as coisas do reino, como também na tua casa. Porque, amados, Deus não deve nada para ninguém. Quando você está disposto a cooperar com o reino de Deus, você pode ter certeza que Deus vai salvar a tua casa. Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Então ela firmou uma aliança ali com aqueles homens. Ela firmou um voto ali naquele momento. E a oração dela, porque eu olho isso aqui como uma oração: salvem o meu pai, salve a minha mãe. Você vê que por mais que aquela mulher foi uma prostituta, ela tinha valores de família. Tem pessoas perdidas aí fora, mas tem valores enraizados dentro dela. Tem pessoas que o mundo seduziu, ela não tem força para sair, mas tem valores de família dentro dela. E a igreja está com a pedra na mão, querendo matar a prostituta, porque não é uma igreja que está vivendo em uma unidade com Cristo, que está disposta a deixar a pedra e abraçar a prostituta, mas está disposta a condenar. E muitas vezes, amados, aquilo que a gente olha e condena,
se torna a bênção para nós amanhã. Muitas vezes a gente deixa de ver a bênção porque tacamos a pedra. Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos que é mal é o que Deus está levantando para o bem. Porque Deus não olha como o homem olha, Ele não analisa como o homem analisa, mas Ele olha como Deus. Quando Samuel chegou diante da casa de Jessé, e Deus falou para ele assim: eu não olho como homem, não se perca pela aparência. Mesmo num lugar perdido, Deus estava levantando alguém que estava disposta, conseguiu salvar a sua casa. Amados, se essa aliança não for feita com você, se essa unidade não acontecer contigo, não vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu casamento. Precisa ser primeiro, pessoal. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação, ela é individual. Se ela não toma uma decisão individual, ela não ia conseguir salvar a família dela. Agora não adianta você fazer uma corrente de oração pelos teus familiares, pelas pessoas que você ama, querer salvar o mundo, porque Deus não vai fazer no mundo aquilo que Ele não fez em você antes. Deus Ele não vai ministrar na tua família aquilo que Ele não ministrou em você antes. Deus Ele não vai libertar a tua família se Ele não libertou você antes. Deus não pula etapas. Deus está dizendo assim, ó, deixa, se une a mim, vem comigo, abraça a minha causa, faz uma aliança comigo. Aí você chega no momento e fala: agora nós somos um só. Agora você chegou ao ponto de ser herdeiro, você está pronto. Aí a transformação é para o completo. Aí Deus acata o teu clamor, acata a tua oração, acata o teu pedido. Você consegue ser alguém que transforma a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você quer, você consegue trazer, porque Deus escuta a tua oração. E Deus faz a obra por completo. Amados, eu quero fazer uma pergunta com você. Foi o povo, lendo toda essa história aqui, eu comecei a entender. Foi o povo que destruiu os muros? O povo de Israel? A palavra de Deus diz que Raabe fez uma aliança com o povo, com os espias. Deus salvou a família, salvou o pai, salvou a mãe, salvou o irmão, salvou toda a família. Ela se uniu ao povo de Deus e se tornou parte da igreja de Israel. Aí a palavra de Deus diz que o povo entrou na terra prometida. E aí, eu pergunto para vocês, foi o povo que destruiu os muros? Foi o povo que destruiu os muros? Não. Eles tiveram uma ação profética, uma atitude profética. A palavra de Deus diz que eles deram 7 voltas em torno de Jericó. E quando eles concluíram a 7ª volta, a palavra de Deus diz que eles tocaram as trombetas, deram um brado de vitória e os muros caíram. Amados, Deus vai destruir, vai derrubar aquilo que você não tem força para fazer. Deus não vai querer que você faça uma missão impossível. Você não é o 007, mas você precisa ter uma voz de comando, uma ação profética. Você precisa profetizar sobre o vale de ossos secos. Você precisa profetizar sobre as muralhas. Você precisa dizer: essas muralhas vão ser caídas, essas muralhas vão ser destruídas, aqui vai ter vida, aonde é morte vai ter vida, onde eu perdi eu vou ganhar. Você precisa ter fé e profetizar sobre isso. Você precisa começar a explorar uma ação profética na tua vida. Não foi o povo que derrubou as muralhas, mas foi através de uma ação profética, de uma aliança, de uma determinação, de um compromisso. E Deus faz as obras por inteiro. Deus faz. Eu quero pedir para que coloca para mim no capítulo 6, no versículo 26. Nós vamos ler até o 27. Deus faz a obra por inteiro. Deus, Ele aniquilou aquelas muralhas. Deus destruiu aquilo. A obra do inimigo foi colocada para o chão. Muitas vezes nós chegamos aqui e você fala: esse pastor, ele está falando assim, poxa vida, mas eu não tenho força para deixar a Jericó, porque tem coisas que me prendem lá dentro.
Sabe, eu não consigo deixar as coisas secretas. Se você não tem força, chegou o momento de você profetizar sobre isso. Se você não consegue, chegou o momento de você clamar e gritar sobre isso. Pode ser que você esteja num momento na tua vida, que você esteja diante de um vale de ossos secos, que você fala assim, eu só vejo osso, só vejo morte, mas Deus está dizendo, profetiza sobre este lugar. Profetiza sobre este lugar. Profetiza sobre a muralha, brada sobre a muralha, eu vou gerar vida, eu vou mudar a história. Amados, é Deus que está contigo, acredite nisso. Não é um amigo, não é o super-herói de uma televisão, é Deus. É Deus. Olha o que está escrito aqui, porque Deus faz a obra por completo. E naquele tempo, Josué esconjurou, prometeu, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reconstruir ou reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Você sabe o que Josué estava dizendo? Aquele que tentar construir a cidade de novo, Deus vai matar. Presta atenção, Deus usa uma mulher e salva uma família para destruir, para fechar as portas do inferno. Está entendendo ou não? Deus usa uma prostituta, salva uma prostituta e salva a família toda dela para fechar uma porta do inferno, que era a Jericó. E aí um homem fala assim, maldito diante do Senhor, profeta, homem de Deus, o líder da igreja, diz, maldito é o homem, maldito diante do Senhor seja o homem que levantar, que tentar reconstruir esses muros de novo, porque Deus faz a obra por completo. Aí eu quero pedir para o Tiago colocar para mim, Tiago, fazendo favor, lá em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 34. Amados, aquilo que Deus prometer sobre a tua vida, Deus vai cumprir. A palavra de Deus não vai voltar para trás. Deus só quer um posicionamento teu. Deus só quer uma voz profética sua. Deus só quer uma decisão de homem de vitória e de mulher de vitória, para que Ele possa fazer. 1 Reis, capítulo 16, no versículo 34. Aleluia. Amém? Presta atenção comigo, ó. Em seus dias, Hiel, o betealita, edificou a Jericó em Abirão. Seu primogênito afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de Num. Amado, sabe o que Deus fez? Deus matou os filhos desse cara, que Deus tinha prometido, conforme Josué tinha falado. Vocês estão me entendendo ou não? A obra é por completo. Aquilo que Deus decretou na tua vida, se o inimigo tentar levantar, ele vai cair por terra de novo. A bênção do Senhor é por inteiro na tua vida. As bênçãos do Senhor não é parcial. As bênçãos do Senhor não é pela metade. As bênçãos do Senhor não é uma parte. Deus, quando Ele te entregar a vitória, baseado numa decisão sua, é uma vitória por inteiro. O que Ele diz? Coloca lá de novo para mim. Aqui. Que falava pelo ministério de Josué. Se você profetizar a vida na tua família, se você profetizar sobre as muralhas, se você profetizar sobre os vales de ossos secos, o teu clamor, a tua voz tem autoridade no reino dos céus. Baseado na tua vida, cara, uma vida de aliança. Deus, Ele é fiel com os seus.
Se você for fiel com Deus, Ele é fiel contigo. E aquilo que você firmar, aquilo que você ligar aqui na terra, a palavra de Deus diz que será ligado no céu. E o que Josué fez? Ele ligou aqui. Ele edificou uma palavra aqui. Ele firmou uma palavra aqui diante do povo. Ele ligou. Está aqui na palavra. Está escrito no texto. Está na Bíblia. Aquele que tentar levantar, Deus vai bater o primeiro, o primogênito, o filho mais novo. Deus vai arregaçar. Porque Deus está nesse negócio aqui. Tentaram reconstruir. Tentaram levantar. E como o homem ligou na terra, amados, aquilo que você ligar aqui, aquilo que você determinar aqui, você acha que você não tem autoridade? Você acha que você é um Zé Orelha? Você acha que você é um ninguém? Você sabe qual que é o maior problema? É que eu fecho as muralhas da minha vida e me torno um necessitado e diz assim: eu sou um coitado, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho força, e eu fico ali dentro ali. Sabe, eu me conformo com as minhas misérias, eu me conformo com as minhas mazelas, eu me conformo com isso. E eu não consigo viver as coisas grandes de Deus. E Deus está dizendo assim, Deus me pega e fala assim: vem cá que eu vou te levar aqui para você ver. Vó, o que você vê aqui? Eu vejo um vale de ossos secos. Grita aí, cara, que eu vou fazer ter vida. Ó, o que você vê aqui? Eu vejo um mar, não tem mais saída. Bate o cajado que eu vou abrir o mar. Aí Deus me leva diante da muralha. O que você vê? É impossível que esses muros ir para o chão. E os muros vai para o chão através de uma trombeta e de um brado de vitória. Deus começa a levar a gente e fala assim: meu, eu estou contigo. O que você ligar aqui vai ser ligado no céu. Você é meu povo, você é meu filho, você é meu herdeiro. Só preciso de uma atitude. Não importa se no passado teu você foi um criminoso. Eu quero uma aliança hoje. Você está disposto a fazer uma aliança hoje, Raabe? Está disposto a largar os muros? Está disposto a largar a vida secreta? A vida de mentira? A vida de pecado? Se você firmar um compromisso aqui hoje, você faz parte dessa igreja, e aquilo que você ligar aqui vai ser ligado no céu. E aquilo que tentaram fazer contra a tua vida, aquilo que levantar contra a tua vida, nunca vai prosperar, nunca vai tomar vantagem, porque eu sou Deus na tua história. Amados, eu quero que você acredite que nosso Deus aqui é um Deus de vitória. Para de se comportar como perdedor. Para de se comportar como derrotado. Acredite no Deus na tua vida. Acredite. Acredite na tua oração. Acredite no teu clamor. Acredite naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu assisti um filme hoje de manhã, baseado em histórias reais, de um advogado americano, que ele foi um advogado no tempo das Guerras Frias. E só para que vocês possam, não sei se alguém já assistiu esse filme, os Estados Unidos prendeu um espião russo, né? E nesse mesmo período caiu um avião americano lá na Alemanha. Estava tendo aquela divisão com a Rússia naquele tempo e tal, e eles precisavam fazer essa troca. E esse advogado, ele começou a defender, esse advogado americano começou a defender esse espião russo. E ele começou a defender esse cara, defender. E aí uma das suas defesas numa audiência foi porque os Estados Unidos queria informação do espião. Ele queria informações das armas lá da Rússia, das estratégias do exército. E esse cara, ele não deu nenhuma informação. O cara defendia o país dele, defendia a pátria dele assim, mas com força, sabe assim, com dedicação. Aí esse advogado, ele começou a defender a causa dele. Por quê? Porque ele entendeu que era muito lindo da forma que ele não abria mão daquilo que estava dentro dele. Sabe, o que eu disse aqui no início? Que se você é a terra, é da terra que sai uma árvore. Se você tirar a árvore da terra, a árvore morre, porque a fonte é a terra.
Da água sai o peixe. Se você tirar o peixe da água, o peixe, porque a fonte é a fonte do cara era a pátria dele, ele não abria mão. Ele podia morrer, mas ele não abria mão daquilo que ele carregava dentro dele. E esse cara, ele defendeu numa audiência, ele disse assim: olha, o mais lindo dele é que ele não abre mão da pátria dele. Ele não abre mão de defender, ele está disposto a morrer. E esse advogado foi recriminado, invadiram a casa dele, atacaram os filhos dele, porque ele estava defendendo um espião russo. E ele conseguiu, ele não desistiu. A mulher pediu para ele desistir, o filho pediu para ele desistir, mas ele não desistiu. E através dele, esse cara conseguiu fazer a troca dos 2 soldados. Conseguiu trazer um soldado americano que estava também na Rússia para os Estados Unidos de novo. Depois que ele conseguiu fazer isso, esse cara se tornou um funcionário público dos Estados Unidos, um negociador de nações. Ele era um negociador dos Estados Unidos, viajava, qualquer situação, era ele que era o negociador. Ele se tornou um cara totalmente valioso, mas no início ele era desprezado. No início ele sofreu recriminações, sofreu ofensas, porque ele não perdeu as suas convicções, ele não desistiu por aquilo que disseram para ele, ele não desistiu por aquilo. E o dia que aquele cara conseguiu fazer a troca, que ele chegou na casa dele, os filhos, eu chorei diante do filme, porque o dia que eu vi a esposa dele recebendo ele, junto com os filhos, era a coisa mais linda. Porque antes da gente convencer o mundo, a gente precisa convencer a nossa casa daquilo que nós somos. Por isso que eu disse, não adianta a gente querer tanta coisa fora, se a gente não conseguir convencer nós mesmos daquilo que a gente quer. Se não adianta a gente querer convencer a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos amigos, que nós somos cristãos, se a gente não se convenceu que realmente somos um só em Cristo. As coisas não podem abalar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós ligamos na terra, aquilo que nós acreditamos no céu. Amados, pode tempestade vir, pode acontecer um regaço, mas nada tira o meu foco, que é Cristo. Ele continua sendo Deus, independente da situação que eu vivo. E eu sei que no final da conta, o meu Deus é um Deus de vitória. Ele é um Deus de vitória. Se hoje eu tenho que abrir mão dos muros, eu vou abrir mão. Se hoje eu tenho que abrir mão da minha vida cômoda, eu vou abrir mão. Se hoje eu tenho que, porque eu sei que no final da conta, servir a Deus é ser vitorioso. É ser vitorioso. E é isso que eu te convido. A palavra de Deus diz que tentaram reconstruir, e aquilo que o homem ligou aqui, amados, aquilo que você ligou aqui na terra, aquilo que você profetizou sobre a tua casa, aquilo que você profetizou sobre a tua família, os teus sonhos, está ligado nos céus. Mas você sabe quando valida isso? Quando você faz uma aliança. Quando realmente você deixa tudo, se une e se torna um só com o Pai. Aí, amados, aquilo que você decretar aqui, Deus decretou lá no céu. Porque que Raabe disse? Que Ele é Deus nos céus e na terra. Só que na terra, quem vive é você. As decisões são suas. Se as suas decisões forem vinculadas com o Pai, Ele é Deus nos céus e na terra. E todos os povos, a palavra de Deus diz que todos os povos e línguas se dobrarão diante dEle e confessarão que Ele é o Senhor. Esse é o teu Deus. Que você saia daqui hoje com essa palavra de vitória. Deus tem vitória para você. Deus tem grandes coisas na tua vida. Deus tem grandes coisas na tua família. Pessoas vão querer andar por onde você anda e passar por onde você passa, porque você é uma mulher de Deus e um homem de Deus. A sua família que um dia te desprezou, te ignorou, vai querer andar e sentir o que você sente e viver o que você vive. Porque Deus é Deus, e eles vão confessar através da tua vida que Ele é Deus nos céus e na terra, porque a palavra de Deus, ela não volta.
O dia que ele disse, que um homem de Deus disse: ninguém constrói mais Jericó, se construir morre. Está lá. Tentaram construir, e da forma que um homem ligou aqui, Deus ligou no céu. É isso que Deus é na tua vida. Amados, Deus não é um Deus de brincadeira, não. Deus é um Deus de vitória, mas é um Deus de seriedade. Em nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus de vitória? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui na frente.